Aula 5, Aprendendo. Essa é, sem dúvida alguma, uma das aulas mais importantes e mais esperadas desse curso. Agora sim, a gente vai começar a falar sobre método de estudo, como estudar, o que eu tenho que fazer, quais são os passos que eu tenho que seguir. Vai ser uma sequência de 3 aulas muito importantes que poderá mudar para sempre a sua forma de estudar. Então, vamos começar do começo. O que é aprender? Aprender é adquirir um conhecimento ou alguma habilidade. Estudar é o ato de ativamente aprender algo, ou seja, adquirir esse conhecimento ou essa habilidade. Daqui a gente percebe que 2 coisas podem acontecer. Primeiro, a gente pode estudar sem aprender. Ou seja, a gente pode falhar nesse estudo, a gente pode falhar em tentar adquirir esse conhecimento. Você já deve ter passado por isso. E segundo, é aprender sem estudar, porque esse aprendizado também pode ocorrer de forma passiva. Um método de estudos é justamente uma sequência de passos que garantem que esse aprendizado aconteça. Por que isso? Ele faz mágica? Claro que não, isso acontece porque essa sequência de passos é pensada justamente para estimular regiões do nosso cérebro que estimulam o nosso aprendizado, estimulam a nossa memória. O aprendizado fica alocado no mesmo lugar no cérebro de todos nós, por mais que nós sejamos completamente diferentes. Mas antes de falarmos de método de estudo em si, eu quero que a gente converse antes sobre algumas coisas que podem influenciar no seu aprendizado. A primeira coisa é interesse. Acredite, a sua falta de interesse naquela matéria que você não vai bem é uma das causas de você não ir bem. Se acho determinado conteúdo interessante, eu aprendo. Se acho ele insuportável, eu não aprendo. Porque quando você toma uma posição de achar aquilo chato, você acaba se fechando àquele conteúdo. Lembra que a gente falou que determinadas regiões do nosso cérebro precisam ser estimuladas para a gente aprender? Quando a gente se fecha àquele conteúdo, a gente não estimula mais essas regiões. Então, o primeiro passo, e por incrível que pareça, esse passo não é fácil, a gente precisa desenvolver interesse por aquilo. Não por uma matéria específica, não só aquela que você não gosta, mas para o aprendizado no geral. Porque quando eu tenho interesse em algo, primeiro, meu raciocínio se torna mais claro. Segundo, eu compreendo o assunto com mais profundidade. Terceiro, quando eu tento me lembrar, as ideias são muito mais precisas. Mas como você pode criar esse interesse? Veja aquilo que você estuda na vida real. Tenha um olhar curioso para o mundo. Se você detesta física, passe a perceber como a inércia funciona quando você está num carro, quando você está num ônibus. Isso para todos os conteúdos à sua volta. Se você odeia botânica, passe a olhar para as plantas de uma maneira diferente. Tente identificar aqueles elementos que você vê no papel na vida real. Quanto mais eu sei sobre um tema, mais interesse eu tenho por ele. Então assista vídeos, assista filmes sobre aquilo que você não gosta, para que você perceba com o tempo qual é a importância daquele aprendizado na vida. Tudo bem? Esse é o primeiro passo. Agora, outra coisa que influencia muito no nosso aprendizado, a nossa postura diante dele. Temos 2 tipos de estudo, o estudo passivo e o estudo ativo. O estudo passivo é aquele que 90% dos alunos ou mais fazem. É o que gasta menos energia, é o que a maior parte daquelas pessoas que dizem que adoram estudar costumam fazer, mas é o que gera menos aprendizado. Quer saber exemplos de estudos passivos? Fazer resumos, marcar livros, reler notas. Isso significa que essas coisas não são úteis. Não, elas são importantíssimas, mas quando usadas da maneira correta. Quem nunca, por exemplo, pegou um livro, um marca-texto, leu, marcou, no final pensava que sabia tudo, mas depois percebeu que não se lembrava de nada. Eu já passei por isso, é muito provável que você já tenha passado também. Porque por mais que marcar o material seja muito útil, quando a gente faz dessa maneira passiva, não adianta. Aquele conhecimento não vai entrar naturalmente na nossa memória. A gente tem que seguir alguns passos que a gente vai entender aqui hoje. O estudo ativo, pelo contrário, ele demanda muito esforço, ele despende muita energia. É muito desconfortável, você praticamente muda sua estrutura cerebral em alguns pontos quando você aprende verdadeiramente algo. Então a gente não pode esperar que esse processo seja muito fácil. Demanda desconforto, mas é o que gera aprendizado. Estamos entendidos até aqui? Então vamos começar a falar na prática sobre como estudar. Basicamente, existem 3 momentos no nosso estudo: aprender, revisar e aplicar. Aprender vem primeiro, mas revisar e aplicar, eles andam de certa forma muito juntos. Nós vamos investigar aqui justamente para que serve cada uma dessas etapas e quais são os passos dentro de cada uma delas. Tudo bem? Então vamos começar pela primeira: aprender. O que a gente busca nessa etapa? Partir de um contato inicial, ou seja, nunca ouvi falar naquela matéria que seja, até associarmos as ideias centrais daquele conteúdo. Não existe aprendizado real sem associação. É ele que vai permitir que você transporte aquilo para sua memória depois, que não seja aquele aprendizado para a prova, que no dia anterior você senta, engole aquele material, coloca tudo na prova depois e esquece. Não, a gente quer aprendizados reais, não só para vestibulares, mas para a nossa vida como um todo. Então, qual o primeiro passo? Escolher um conteúdo. Não tinha como nenhum outro ser o primeiro passo. Então, você vai seguir o seu plano de estudos, você vai pegar o checklist, selecionar um conteúdo específico que você estudar, seja de qual matéria for, física, química, matemática, português, biologia, não importa, história, geografia, não importa, qualquer matéria, todos esses passos
podem ser utilizados. E aí a gente vai dar prosseguimento. Segundo passo, assista uma aula sobre aquele conteúdo. Lembra que falamos que a aula é um mapa que facilita o nosso aprendizado? Nós vamos justamente atrás desse mapa. Pode ser online, presencial, uma aula na sua escola, o que for. E você deve fazer anotações com o que o professor está dizendo, buscando anotar as ideias principais. Não precisa transcrever tudo que o professor está falando. Busque conectar exatamente aquilo que ele quer te passar, de principal, desconsiderando os exemplos, desconsiderando as repetições que ele vai fazer sobre aquilo e assim por diante. E depois, agora inicia o seu estudo. Nós já selecionamos, pegamos nosso mapa, fizemos nossas anotações e agora vamos para o livro. Aprendizado real acontece com livros, apostilas, anotações, materiais teóricos de cursos, o que for. Não só com aulas. A não ser que a aula seja muito completa e você monte um material em cima dessa aula. Então, seu professor te manda um slide, seu professor te manda um livro, seja o que for, você vai ter que ter um material para estudar em cima depois. Então, se você teve uma aula muito boa, criou um material muito perfeito, muito detalhado, siga os próximos passos em cima dele. Mas se não foi o caso, pega seu livro, pega sua apostila, pega o material teórico do seu curso e prossiga. Terceiro passo, leia marcando as ideias principais. Então você vai ler com um lápis na mão, marcando tudo o que é essencial. Você vai melhorando isso com o tempo, mas o que você vai fazer? Você vai tentar conectar aquelas marcações. Como se fosse possível você abrir o livro e ler só aquelas marcações e entender o que está sendo dito. Assim você cria uma hierarquia de informações. Você marcou o tópico, você marcou a explicação desse tópico e assim por diante. O próximo passo é montar um resumo ou um material resumido em cima dessas informações. Como assim? Resumo é o que a gente já está acostumado. É você pegar uma folha, colocar aquelas informações de forma simples, objetiva. Criar uma folha com uma explicação da matéria, utilizando as suas palavras. E o que é material resumido? É você usar as próprias marcações do seu livro como resumo. Você já conectou elas, você já selecionou os conceitos principais. Agora você pode simplesmente reler aquele conteúdo desconsiderando o que você não marcou. Se houverem coisas que não estão lá, que seu professor, por exemplo, comentou, você pode complementar. Puxa uma setinha, escreve aquele exemplo, escreve aquela outra explicação. Então, nesse caso, o seu resumo está no seu próprio livro. E depois, e aqui está o ponto central, você vai montar um mapa conceitual daquele conteúdo. Lembra que eu falei que a gente precisa de associar os conceitos para a gente entender? E para a gente memorizar, é justamente aqui que isso é realizado. Um mapa conceitual é muito parecido com um mapa mental, só a estrutura é um pouco diferente, porque tudo segue um único caminho. É como se você fosse percorrer uma estrada que tem todos os conceitos que você precisa lembrar. Você vai criando uma corrente de conceitos ligando cada uma das ideias. E isso é muito importante. Quando você faz isso, quando você exercita isso, você está estudando muito a matéria. Porque você vai começar a entender mais, você tem uma perspectiva visual daquele conteúdo e fica muito mais fácil de você absorver. Esse daqui é um exemplo que eu vou deixar aqui para vocês acessarem. Perceba que nós temos um tópico principal marcado, depois o subtópico e as explicações sem marcações. Assim a gente vai criando uma hierarquia de informações. E como que você cria isso? Você vai justamente usar aquilo que você marcou no seu material teórico, no seu livro, na sua apostila. Você vai pegando as ideias centrais e vai conectando uma a uma, ligando tópico a tópico. Eu vou deixar aqui embaixo esse modelo que você vai poder seguir para ir construir nos seus primeiros mapas. Mas com o tempo, você vai pegando prática e você vai tornando ele mais a sua cara. O importante é, ele deve seguir um único caminho de ligação entre os conceitos que você deve aprender, de forma simples, ou seja, use 3 a 4 palavras no máximo para descrever algum conteúdo. Pode ser que você passe um pouquinho disso, pode ser que você faça um pouquinho menos em alguns casos. Mas o importante é, você vai entrelaçando as ideias principais do conteúdo. Entendido? Então aqui nós seguimos 5 passos. Primeiro passo, selecionamos um assunto, seja ele de qual matéria for. Segundo passo, assistimos uma aula, para que nós já saibamos como compreender aquele conteúdo de maneira bem mais fácil. Terceiro passo, lemos nosso material, marcando as ideias principais, exercitando sua capacidade de identificar o que você de fato precisa saber. Quarto passo, montamos um resumo ou um material resumido. Nos dois casos, faça o mais objetivo possível, ou seja, se você for transferir para uma folha, use poucas palavras para explicar o conteúdo. Se você for marcar só no livro, marque poucas coisas, mas marque as coisas mais importantes. Não precisa incluir os exemplos, não precisa incluir repetições, ou seja, diferentes ângulos de explicação daquela matéria. Marque o mínimo, mas marque o importante. Quinto passo, montamos um mapa conceitual ligando todas aquelas ideias em sequência, criando uma hierarquia entre as informações, para a gente ter uma perspectiva visual daquele conteúdo e ficar muito mais fácil transportar aquilo para a nossa memória. Você pode se perguntar, caramba, mas isso não vai demorar muito? Não, isso é muito mais rápido do que você imagina. E mesmo que demore mais do que o estudo que você está acostumado a fazer, ao menos você vai estar estudando de maneira efetiva. Eu tenho certeza que seguindo esses passos, você vai conseguir aprender muito mais e você vai perceber.